O tema de hoje é perdão, compaixão, perdão. Isso é uma flecha do Mahalila, uma virtude do tabuleiro do Mahalila. Na verdade, a flecha que mais eleva a nossa vibração dentro do jogo, com exceção da flecha da devoção, que é uma flecha menor, mas porém ela nos tira do jogo. A compaixão, que também um dos aspectos da compaixão é o perdão. Então, esse perdão, vamos compreender um pouco melhor isso, para colocarmos isso como o nosso desafio. A compaixão, ela é difícil. O perdão também. E vamos colocar isso dentro da mesma categoria, com nuances diferentes, pelo menos dentro do Mahalila. A flecha da compaixão, ela fala de compaixão, que é ter uma percepção do outro, olhar o outro não é indiferente a você, então você está ali com ele, com uma paixão, com as emoções do outro também tocando você, a história do outro te toca, e você tem um olhar compassivo, um olhar de aceitação, de acolhimento em relação ao outro. E a compaixão envolve o perdão. E o tema que eu estou propondo dessa semana é o perdão. Compaixão no aspecto do perdão. Perdão. E por que será que essa flecha lá no Mahalila é a que nos coloca na casa de Brahma, num outro lugar, no Deus, no atributo divino da criação? Então, ao exercitarmos isso, ao conseguirmos abrir o nosso coração para isso, nós nos colocamos num outro lugar. Nós recriamos uma outra história. Nós temos a possibilidade de recriar aquilo que nós estávamos vivendo. Isso significa sair de onde você está lá no início, lá no segundo plano, no plano das emoções, das sensações, no plano ainda muito mais denso, e nos coloca num outro lugar. Então, se a gente for observar isso na nossa vida, quando nós somos capazes de abrir o nosso coração e aceitar e perdoar aos outros ou a nós mesmos, aspectos nossos internos, nós temos uma chance de reescrever esta história desta relação com o outro, da relação que nós estabelecemos conosco mesmo. Então, isto modifica de tal maneira a nossa energia de vibração que nós podemos recomeçar de um outro lugar. Quando nós nos abrimos para aceitar, para entender, para nos colocar num outro lugar, nós mesmos nos perdoando, por exemplo, então nós temos uma chance de reescrever a nossa história, de reescrever aquela relação com o outro, a relação que nós estabelecemos conosco mesmo. Então, quando eu falo perdão, vai ser de olhar para dentro de você e ver o que em você precisa ser perdoado, o que no seu campo precisa de perdão. O que eu preciso olhar? Qual tipo de perdão e compaixão eu preciso exercitar na minha vida neste momento? É uma compaixão e um perdão a alguém, alguma pessoa, algum familiar, algum relacionamento que você teve? Ou é em relação a você mesmo? E em relação a nós mesmos, nós temos também situações que são muito comuns e recorrentes quando nós não aceitamos algum tipo de situação que nós mesmos vivemos e que fizemos alguma coisa que hoje, com o seu nível de consciência, você pode olhar e falar assim, não, eu não devia ter feito isso, eu errei. E fazer o quê? Então, algumas pessoas, elas ficam se martirizando e elas não se perdoam, elas não partem para uma nova oportunidade porque não conseguem soltar. Então, toda vez que nós estamos na falta de compaixão, seja com o outro ou conosco mesmo, nós estamos ali colocando uma barreira, uma tensão no nosso coração, um fechamento do nosso coração. E a possibilidade que a gente tem, o grande portal que nós temos de conexão com o nosso ser, é quando nós abrimos o nosso coração. Então, o que está por trás da dificuldade de abrir-se? Essa é a pergunta. Então, se você se percebe sem compaixão, tenha compaixão por esse estado sem compaixão.
e olhe para ele de um outro lugar. Que lugar é esse? Não é na autocobrança, no chicotinho batendo nas suas costas, mas é o que é isso em mim? Por que que eu me fecho desta maneira? O que que está por trás desse fechamento? Que medos, que situações estão me levando a fechar a porta do meu chakra cardíaco? O que que está levando, nos leva a fechar a nossa porta? Fechar essa conexão, essa abertura, é colocarmos num lugar de fechamento, de resistência, de não vulnerabilidade. Então, quando nós olhamos para isso, no perguntamos isso de uma maneira sincera para o nosso interior, quando a gente fecha os olhos, medita o que eu preciso olhar em relação a isso. O que que está barrando a minha possibilidade de abertura? O que que está ali segurando? Que coisa é essa? Que sentimento é esse? Mas precisamos ir mais profundo e mais profundo para chegarmos verdadeiramente aonde aquilo se fechou, aonde esta porta do nosso coração ela se fechou, nos impossibilitando de olhar para nós mesmos a partir de um lugar mais compassivo e olhar para o outro de um lugar mais compassivo. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.